Boa noite, então. Estamos começando aqui agora a nossa live do ciclo de jornalismo da Unipampa. Esse é o primeiro evento agora dessa nova gestão do diretório acadêmico. Então, nós vamos esperar só um pouquinho. Não sei se tem alguém já entrou. A gente vai esperar um pouquinho para as pessoas irem entrando. Umas 7h10, mais ou menos, a gente começa de verdade o nosso bate-papo com o Marcelo. Então, para não ficar em silêncio, a gente vai se apresentar um pouco. Eu sou o Guilherme, acredito que muitos que estão talvez não me conheçam. Eu, nessa nova gestão do Dajor, eu vou ser o secretário, então qualquer coisa que precisarem, alguma coisa, podem mandar mensagem nas minhas redes sociais ou nas páginas do Dajor, que todas são Dajor Unipampa, no Instagram, no Facebook, podem mandar mensagem que a gente qualquer sugestão que vocês tenham para dar, podem mandar lá que a gente vai estar sempre disposto a ouvir, sem qualquer crítica também, principalmente, que a gente vai estar sempre disposto a ouvir, como a gente está começando agora essa gestão, então é sempre bom ter a opinião de pessoas de fora. Maicon, quer falar alguma coisa? Faço das palavras do Guilherme a minha. A gente está aqui para somar também no com o Dajor. Meu nome é Maicon e estou na parte da comunicação. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão que tiverem, vocês podem mandar para a gente, que a gente vem buscando fazer um trabalho conjunto para todos e que traga muita coisa boa para todos os estudantes de jornalismo. E é isso. Então, vamos começar então agora nosso bate-papo com o Marcelo. Boa noite, Marcelo. Obrigado por aceitar nosso convite. Sempre uma honra ter um profissional com a experiência que você tem e com a humildade de falar universitários e aceitado de primeira, assim, sem questionar, sem fazer sem fazer muito gabarito de qual é a universidade. O Michael agora vai começar uma apresentação. A gente pretende fazer um bate-papo bem leve, falando mais da experiência, de como foi sua trajetória, como você começou no jornalismo esportivo. Vai lá. A gente está começando, então, o nosso primeiro circuito de jornalismo, que vão ocorrer 3 palestras. Essa é a nossa primeira palestra, nosso primeiro bate-papo. O nosso primeiro convidado ele é o Marcelo Salzano. Ele é formado em jornalismo pela PUC-RS, especializado em jornalismo esportivo. Ele trabalhou por 5 anos na Rádio Guaíba e durante 6 anos na Band RS, onde fazia reportagens para a rádio e para a TV, além de apresentar o programa Bandeirantes Futebol Clube.
E com a sua experiência na área do esporte, na rádio, na TV, ele tem muito conhecimento e, sem dúvidas, muito a compartilhar com a gente. Então, seja bem-vindo, Marcelo, uma boa noite. E eu acho que a gente pode começar perguntando como surgiu esse desejo de estudar jornalismo, de fazer jornalismo, de ser jornalista. Se puder falar para a gente. Boa noite, Maicon, Guilherme, Carlos Eduardo, Rafael também que está conosco aí nessa live. Um prazer muito grande aí participar com vocês. Vocês aí que certamente vão trilhar um caminho de muito sucesso dentro do jornalismo. Não pensei duas vezes em aceitar o convite de vocês, porque eu acho que também é importante e a gente também aprende muito com vocês, que também vão começar aí uma carreira, não tenho dúvida nenhuma, de muito sucesso. Mas respondendo a pergunta de vocês, na verdade eu gosto de dizer assim, que eu uni o útil ao agradável, porque eu sempre gostei muito de futebol, desde pequeno, de criancinha lá, sempre acompanhando. E quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos de idade, lá pelo ano de 1999, eu também comecei a ouvir muito rádio. Comecei a criar o gosto de ouvir rádio. E principalmente as transmissões aí esportivas. E foi a partir dali que eu comecei assim a criar uma paixão pelo jornalismo esportivo, muito incentivado também pelo meu saudoso avô materno, que gostava muito de ouvir. Então, acredito que foi a partir dali que bateu aquele tino, aquela vontade de ser jornalista. E quando eu defini realmente, foi na Copa de 2002, até estava observando uma matéria, eu acho que era na ESPN Brasil, se eu não estou enganado, do trabalho dos jornalistas lá no IBC, no Centro de Imprensa da Copa do Mundo, e ali eu decidi que eu queria trilhar esse caminho. Aí depois, obviamente, comecei a me preparar para isso, concluí o ensino médio ainda em Santo Ângelo, que não é longe aí de onde vocês estão, que é onde eu morei 17 anos e tenho também um carinho muito grande pela cidade. Entrei na PUC, na FAMECOS, que é a Pontifícia Universidade Católica, no ano de 2006, em agosto, e aí concluí a universidade em 2010, e desde março de 2008 eu trabalho na área. Então, essa parte do fazer o jornalismo esportivo sempre pensou já ir para essa área, assim, nunca pensou em fazer outra. Sempre tive essa convicção na minha vida de seguir a área do jornalismo esportivo. Já sabia de antemão que não ia ter muito final de semana, sábado e domingo, que a gente sabe que é muito raro na nossa vida, mas isso foi ao longo do tempo se tornando uma rotina tão boa na minha vida, assim, e não só na minha, mas de muitos cronistas, enfim, que, olha, eu até sinto, e a gente vive em meio a uma pandemia, temos que tomar todos os cuidados aí, especialmente questão de distanciamento, nos estádios, cuidar muito, passar muito álcool gel nas mãos, mas eu tô sentindo falta também dessa normalidade. Eu espero que logo aí com a vacina que deve chegar em breve, a gente consiga aí também retomar a normalidade das coisas. Sim. Sim. Imagine para você. Pode falar. Eu ia falar que como é essa sensação de, como você falou, você se definiu querer ser jornalista a partir de uma reportagem e hoje você fazer as reportagens. Quando a gente, por exemplo, coloca muitas coisas de times do Sul, tá lá Marcelo Salzano e você fazendo a reportagem. Como que é esse sentimento do repórter de agora você fazer esse produto? O sentimento é o melhor possível, né? Eu acredito que para o profissional que quer ser repórter, é muito importante no início você começar como produtor. Por que a produção te dá? Ela te dá cancha e ela ao mesmo tempo também começa a criar uma relação de fonte com possíveis pessoas que podem te ajudar no futuro. Então esse sempre foi o meu cuidado desde o início assim da minha carreira. A partir do momento que eu ingressasse na reportagem, de ser uma pessoa, um profissional muito responsável com a informação que eu fosse publicar, e acredito que a produção ela é muito importante nisso. Eu valorizo muito esse trabalho, apesar de muitos não valorizarem
no nosso meio, essa questão da retaguarda, de você também não aparecer muito, mas eu acredito que a formação para um bom repórter, ela está na produção. Aí depois você começa a acompanhar setor de dupla Grenal, começa a fazer torcida em jogos da dupla Grenal, e aí vai crescendo, você vai ganhando experiência, e isso eu acho que é fundamental. Eu me sinto muito feliz cada vez que publico ou divulgo uma notícia que depois se confirma. É que a gente tem aqui a cultura do furo, entendeu? Aqui, acho que vocês já podem imaginar Sim. que aqui, especialmente em Porto Alegre, eu trabalhei muito tempo na Rádio Guaíba e agora recentemente na Bandeirantes, a gente tem a cultura e a carnificina do furo. Então, quanto antes a gente tentar antecipar alguma coisa, melhor, claro, com responsabilidade, né? Porque a gente também corre o risco e de dar uma barrigada. E eu também já dei as minhas. Eu não vou também me isentar disso, né? Porque todo mundo está sujeito. Todo mundo está sujeito. Mas que, de fato, eu tenho uma paixão muito grande. Eu tenho muita responsabilidade com a minha profissão. Isso não tenho a menor dúvida. Sim. Em cima disso que você está falando, sobre a responsabilidade, eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro, e aqui eu sou vascaíno, e eu vejo que aqui no Rio de Janeiro existe, eu não sei muito bem como é que é na dupla Grenal, mas eu vejo que aqui nas redes sociais, aqui dos clubes do Rio de Janeiro, existem muitas páginas que são anônimas, que são pessoas que criam e que dão muitas notícias, e às vezes tem muitos seguidores, e que dão muitas notícias em primeira mão dos clubes. Como que é lidar com essas fontes, com essas páginas que soltam notícias e que não tem, às vezes não tem responsabilidade com a informação, e às vezes seus seguidores, por exemplo, vão lá e te cobram por você não ter falado nada sobre? Eu acredito que até pela disseminação das redes sociais atualmente, isso é inevitável. Não tem como você controlar, como você filtrar esse tipo de coisa aí. Você falou aí das páginas, até aqui no Rio Grande do Sul a gente tem algumas assim que acabam às vezes dando Ctrl+C, Ctrl+V ali na tua informação como se fosse deles. Mas muitos também me dão crédito. Então isso também eu já relevo bastante, porque aí eu acho que também é uma questão de decência, você dar crédito a determinado profissional. Não que seja eu, pode ser qualquer outro colega. Então, eu acredito que isso não tem problema a partir do momento que você dá crédito para o profissional. Agora, caso contrário, se você daqui a pouco vai lá e se adona da informação de outro, eu acho que isso não é nada correto e a pessoa que daqui a pouco informou tem todo o direito de ficar pé da vida. Então, eu penso mais ou menos nessa linha aí de raciocínio. Você estava falando um pouco antes da produção, né, que era muito essencial para um repórter começar na produção. Hoje eu queria aproveitar essa brecha e perguntar para ti como foram as primeiras experiências profissionais, como você começou no jornalismo. Você falou que começou em 2008, né? Antes de se formar, você já trabalhava na área. Isso, eu comecei a minha trajetória em março de 2008, pois o que acontece? Eu ainda era, podemos dizer, muito verde na profissão, e lá em março de 2008 surgiu uma vaga na Rádio Guaíba, que até o Felipe Gamba, que hoje está na Rádio Gaúcha, ele estava de saída da Guaíba para Bandeirantes. Então abriu uma vaga no departamento de esportes da Guaíba, que aí disputaram o Jeremias Werneck, que é um repórter absolutamente conhecidíssimo no UOL hoje, setorista do Grêmio, meu grande amigo, desde os tempos de faculdade, um excelente repórter, e também o Leno Falck, que, se eu não me engano, ele está na Band News do Rio de Janeiro. E desses três aí, o Jeremias era o que tinha mais experiência, até porque tinha alguns semestres na minha frente. Então, ele, de forma muito merecida, ele acabou passando nesse teste, começou na produção e na reportagem da Guaíba, só que ao mesmo tempo, o REC, o Luiz Carlos REC, que também é um dos maiores jornalistas esportivos aqui do estado, ele acertou a ida dele para a Ubra TV, para trabalhar no Cadeira Cativa, que está no ar até hoje. E aí, o REC
contratou o Fabiano Brasil como produtor e também eventual apresentador, enquanto o REC não pudesse apresentar. E ali surgiu uma vaga na produção. E como eu tinha ido bem no teste na Guaíba, o REC e o Fabiano Brasil conversaram e resolveram me dar a oportunidade. Então, a partir dali que eu comecei minha trajetória, também já frequentava o ambiente da Guaíba, mesmo sem ser contratado durante 1 ano e pouco, que depois surgiu uma vaga para eu fazer o arquivo do esporte da rádio, e isso eu fiz até o final, até fevereiro de 2014, quando eu acertei a minha ida para Bandeirantes, e eu sempre lá na Guaíba comecei a conviver com todo mundo e também produzi o Cadeira Cativa, que ia ao ar à noite. E teve algumas sedes aqui em Porto Alegre e hoje ele está no ar aqui em Canoas, aqui ao lado de Porto Alegre. Em julho de 2010, quando eu estava me formando, acabei sendo contratado pela Guaíba, já desde o início do ano de 2010, já também como produtor, e fevereiro de 2011 foi meu primeiro jogo como repórter, fazendo torcida em um jogo do Gauchão, Internacional e Cruzeiro, que o Inter estava com time reserva, era o Inter B na época, até treinado pelo Anderson Moreira, e aí a partir dali que eu comecei toda essa minha trajetória, e paralelo a isso, de 5 anos e pouco na Rádio Guaíba, 6 anos e 6 meses na Bandeirantes, eu produzi durante 9 anos, se eu não estou enganado, 9 anos o Cadeira Cativa lá na Ubra TV, e a partir de 2014, de uma forma absolutamente involuntária, que eu não gostava muito de aparecer no ar na televisão, eu sempre preferia a parte da retaguarda. Só que aí você tem que estar preparado para todas as oportunidades. E o que aconteceu? Lá em Canoas teve um dia que eu armei o programa com o Fabiano Brasil na apresentação e 3 convidados. Só que aí, rapaz, deu um problema naquela BR que trancou todo o trânsito. Todo o trânsito. E faltaram 2 convidados. E ficou o Fabiano Brasil e até foi o Ronaldo Bagé, que foi técnico muito tempo, grande figura, meu grande amigo também, na bancada. E aí, você sustentar um programa com 1h30 no ar, com um convidado, é muito difícil, muito difícil. Então, naquele dia eu tive a sorte de estar bem arrumado, uma boa camisa, barba feita, aquela coisa toda. E aí o Fabiano, cara, tu vai ter que entrar no ar aí. E eu, mas, cara, eu nunca entrei, nunca fiz televisão, rapaz. Como é que eu vou fazer isso aí, tia? E ele, não, vem cá, tu tem o mais difícil, tu sabe falar bem de futebol. Vem aqui, relaxa e vamos. E foi ali que eu comecei a fazer televisão e também gostei muito e até o final na Bandeirantes aí também acumulava a parte das reportagens para a TV em âmbito local e também nacional. Tá. Agora, lembrando a todas as pessoas que estão assistindo a live, que vocês podem mandar perguntas no chat, que vão estar sendo passadas para a gente vai passar para o Marcelo, e que daqui a algum tempo nós vamos soltar um link para o formulário, para vocês poderem receber horas, por estar assistindo a live, que é sempre importante, né? Então vamos para a primeira pergunta, Marcelo. A Tuane, que está perguntando o que faz um jornalista esportivo, se tem alguma fórmula secreta para fazer bem. Olha, Tuane, eu vou ser bem sincero, eu acredito que o jornalista esportivo tem que trabalhar muito. Eu acho que não tem muito segredo, não. Você tem que gostar da profissão, você tem que saber que não vai ter mais final de semana, aquele churrasquinho com a família domingo, eventualmente até vai ter uma folguinha ou outra, né? Mas você esquece isso, você vai trabalhar bastante. E eu acredito que com amor à profissão e também com muito trabalho, com muita dedicação, você consegue, e também observando e tendo a consciência de que é uma profissão que é desgastante, sem dúvida alguma, mas também prazerosa, eu acho que esse é o caminho. Não tem muito segredo, é trabalhar duro, forte, porque o reconhecimento aí tende a vir com o passar do tempo. Seguindo,
Você acabou de falar agora sobre trabalhar muito e tal, e o Rafael perguntou se o cenário da pandemia alterou alguma coisa no cenário da imprensa esportiva, se teve que se adequar a algum formato. A gente vê algumas emissoras fazendo a imagem, fazendo a distância e tal, mas como é que é para o repórter, que tem muito aquele contato de ter que perguntar, pegar informação na hora, como é que é agora ter que ficar de longe? Olha, é um processo de readaptação. Você disse bem aí, a pandemia ninguém esperava que viesse com tanta força e que também causasse tantos problemas. Então, por exemplo, eu na Bandeirantes, durante 2 meses praticamente, eu fiquei em home office. Eu não saía de casa para praticamente nada. Então, o que eu fazia? Eu pegava o celular aqui, que vocês estão vendo, tinha um aplicativo aqui, o Timeline, que é um aplicativo e também um equipamento que você conecta e você tem um som de uma qualidade gigantesca. Então, na época da Bandeirantes, de segunda a sexta, eu fazia o setor do Grêmio pela manhã, que determinado por escala, e também participava do apito final, que é o debate deles lá do meio-dia até as 2 da tarde. Isso mais ou menos de 23 de março até 25 de maio. Depois, aos poucos, uma parte da equipe foi voltando, outros, até por serem grupos de risco, ficaram em casa, né? E até 4 de agosto eu praticamente fiz isso, quando acabei sendo desligado da Bandeirantes. E por aí foi essa situação toda. Mas sem dúvida, eu vejo que enquanto não tiver vacina, a gente vai seguir com essa rotina aí. Vocês podem observar que, por exemplo, a Rádio Gaúcha, ela faz praticamente toda a programação de casa. E tem também uma qualidade técnica e de áudio espetacular que permite também a todos os profissionais que estão lá desenvolverem o trabalho remoto. Nem todas as emissoras aqui em Porto Alegre têm essa condição. Então, eu acredito que até lá, enquanto a vacina não chegar, a gente vai ter que se readaptar cada vez mais. Nos estádios agora, por exemplo, eu fico de máscara o tempo inteiro, uma máscara descartável fininha, até para não abafar muito a voz aqui do microfone. Até se você estiver sozinho em cabine, você pode até tirar a máscara, mas aí é uma questão de cada um, né? Eu não tiro, eu prefiro pecar pelo excesso, né, do que pela omissão. E agora a CBF até permite mais pessoas a partir de agora. A Conmebol tem um protocolo bem rígido. Então eu acredito que, por exemplo, Inter e Boca Juniors agora são pouquíssimos profissionais de imprensa que vão poder trabalhar no jogo, e tem muita gente que costuma também frequentar que eu acredito que vai ficar de fora. Aproveitando essa questão da pandemia que você estava falando, eu queria saber como é que tá a tua rotina atualmente, que eu vi que você está com um projeto novo também, Futebol na Rede, com o Diogo Oliveira e o Diogo Rimoli, Daniel Oliveira. Queria que falasse um pouco sobre esse projeto, como é que está sendo. O projeto tá muito legal, eu estou muito empolgado com ele, com o Daniel Oliveira, que é um narrador fora de série, também o Diogo Rimoli, que é um excelente comentarista, foi um brilhante repórter aqui durante muito tempo no Rio Grande do Sul, atualmente reside em Roma, e a gente resolveu começar as transmissões aí do Futebol na Rede no canal do Daniel. Inicialmente a gente vai fazer Copa do Brasil e Libertadores, mas nós temos também planos de fazer futuramente o Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso foi uma coisa boa da pandemia, das pessoas poderem se reinventar. E muita gente perdeu emprego, eu perdi o meu na Bandeirantes, mas aqui vai, assim, um desabafo de todo o coração. Eu só tenho a agradecer a partir do momento que saí de lá, porque foi a Bandeirantes, como crescimento profissional aqui de Marcelo Salzano, jornalista, foi fundamental. Eu entrei lá para fazer apenas rádio e me transformei em um profissional multimídia, então não tenho nada para dizer da Bandeirantes, nada, só tenho a agradecer.
E são ciclos, né, que começam, ciclos que fecham e outros que se abrem. E este que agora tá abrindo aqui do Futebol na Rede, um projeto independente, que a gente também está trabalhando bastante para conquistar o nosso público. A gente entende que as transmissões por YouTube e o Facebook, elas são o futuro, elas vão crescer cada vez mais. Então a gente está trabalhando duro e forte já para também agora transmitir aí a Copa do Brasil e a Libertadores. Quarta e quinta-feira estaremos aí com Inter e Boca Juniors e também Guarani do Paraguai e Grêmio. A gente já está fazendo aí uma pré-produção forte das partidas e também a gente está batalhando aí, ver se consegue pelo menos ter um representante nosso no Beira-Rio quarta-feira e na Arena na próxima quinta-feira, mas caso contrário a gente vai fazer a transmissão, cada um da sua casa aí, mas trazendo sempre a melhor transmissão. E eu já aproveito, vou vender meu peixe aqui também, né? Claro. Para convocar todos aí para nos acompanharem, para participar, para perguntar para a gente, porque é importante e quanto mais a gente ter o carinho de vocês, melhor. Sim. Em cima de você falou dessa preparação, eu queria saber como que é essa preparação, agora você trabalhando numa mídia não grande, né, que é um projeto seu, começou há pouco tempo, do Futebol na Rede, como que é esse contato com o clube, com a confederação, para ter acesso ao estádio, se é mais difícil por você não estar numa mídia. Antigamente você tinha o apoio da Band para conseguir a credencial, como é que agora você, Marcelo Salzano, conseguia essa credencial para ter acesso aos jogos? Não, isso não mudou absolutamente nada. Eu sou filiado à SEG aqui, tenho minha carteirinha, então isso não mudou nada. É absolutamente tranquilo. Você tem que mandar um e-mail lá, eles te liberam, depois você chega lá no dia do jogo, apresenta lá a sua carteirinha e está credenciado, pode trabalhar normalmente. Então isso não mudou. Nada. Agora, por exemplo, até falei do jogo de quarta-feira, isso é uma questão mais da Conmebol, de protocolo de restrição da Confederação Sul-Americana de Futebol, mas a SEG não tenho nada para dizer também, são super solícitos, entendem o nosso trabalho, então isso aí, com ou sem bandeirantes, sempre foi, pelo menos da minha parte, muito tranquilo. Mudando um pouco de assunto, tem uma pergunta do chat agora aqui da Cris. Como você vê o papel das mulheres no jornalismo esportivo? Eu acho fundamental, eu dou maior força para mulher no jornalismo esportivo. Eu acho que se a pessoa for competente, tem todo o direito de trabalhar, de ter a sua qualidade. Por exemplo, nós temos muitas mulheres atualmente aí no jornalismo esportivo. Eu cito uma particular que também conheço muito e é uma grande profissional, que é a Ana Thaís Matos. Foi repórter muito tempo na Rádio Globo lá, cobrindo o Palmeiras. Agora virou uma excelente comentarista no Grupo Globo. Então, ela não chegou lá por acaso, ela tem todos os méritos. Tem também a Renata de Medeiros, que foi muito tempo repórter da Gaúcha, também é muito minha amiga, foi trabalhar no Rio de Janeiro agora, no Globoesporte.com, mas eu sou super favorável à presença das mulheres no jornalismo esportivo. Eu acredito que, tendo qualidade, a gente tem muita mulher que entende bastante futebol, tem que ter espaço na mídia. E se eu fosse chefe, certamente, a mulher que chega lá e demonstra qualidade no trabalho, interesse em crescer profissionalmente, teria o meu total apoio e seria certamente chamada para trabalhar. Sim. Temos mais uma pergunta do chat também, do Guilherme Tavares. Já teve algum momento da sua carreira que você pensou, cheguei aonde eu queria chegar, ou ainda tem mais alguma aspiração profissional? Enquanto eu tiver fôlego, eu vou até o fim. Já tive a oportunidade desde quando eu comecei a fazer jogos, em fevereiro de 2011, até agora, novembro de 2020, muitos jogos importantes, decisivos, com estádio lotado. Pela questão da importância, o meu maior jogo como repórter até hoje é Grêmio Lanús, final da Libertadores de 2017 na Arena. E todas as credenciais que eu guardo dos jogos estão todas guardadas ali no meu quarto.
Então, o credencial é um troféu para jornalista. Então, eu tenho absolutamente todas guardadas, inclusive os adesivinhos da SEG. Que, aliás, minha mãe vai me matar aqui, porque eu colei todas num armário aqui, depois não tem como tirar, entendeu? Mas a gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito. Então, sem dúvida, o que falta ainda e quero me preparar para isso é cobrir uma Copa do Mundo, né? Isso acho que todo profissional que trabalha nessa área do jornalismo esportivo tem toda a vontade de fazer, né? Seguindo esse bate-papo, quais os momentos mais memoráveis que tu guarda com orgulho ao longo da carreira, ao longo da sua história, assim? Alguns deles. Mas quem é que fez a pergunta, até só para... Foi o Rafael. Ah, o Rafael, eu não sei se ele se refere a jogos ou a notícias, enfim. No geral, acho. Mas eu vou citar no geral, então. Bom, o jogo, eu acabei de dizer, Grêmio e Lanús, da Libertadores, foi realmente uma noite maravilhosa, porque todo mundo gosta de fazer jogo e fazer jogo grande. Claro que também os de menor importância são ótimos, também te dá muita experiência, te dá muito treino, né, para poder exercer aí a profissão. Aí fiz também títulos gaúchos do Inter, alguns. Fiz também gauchão do Grêmio, jogos de Libertadores. A campanha de 2017 do Grêmio eu fiz praticamente todos os jogos em Porto Alegre. Uma que foi muito assim desafiadora, porque eu na época ainda fazia muita reportagem de torcida. Foi a Série B do Inter de 2017, que depois se acalmou os ânimos, mas no início era bucha de canhão para tudo quanto era lado, cara. Você podia ter certeza que se o Inter tivesse um tropeço, ia dar um rolo no pátio do Beira-Rio no final do jogo, e isso mais de uma vez aconteceu. Então aí o repórter da torcida, ele passa a ser um cara muito importante dentro de uma cobertura de jornada. Então ali eu consegui me destacar bastante também, e já estava na Bandeirantes. E aí depois também os jogos fora, né? O primeiro que fiz fora do estado como repórter foi em Brasília, um jogo da Primeira Liga de Flamengo e Grêmio, Mané Garrincha, um estádio, o maior estádio que eu já trabalhei, porque ele é realmente imponente, gigante. Também viagens pelo interior. Então, cara, todo jogo que eu estou escalado, eu até pode ser um exagero, mas eu como eu levo muito a sério minha profissão, todo jogo para mim é final de Copa do Mundo. Não importa se é uma partida de menor importância ou de maior, mas eu sempre me preparo muito para a transmissão que eu vou fazer. Como que é esse contato com sendo repórter de torcida? Porque eu vejo, quando eu ia aqui nos jogos, no Rio, assim, quando o time tá mal, parece que parte da culpa é do jornalista. E eu já fazendo jornalismo... A imprensa sempre leva alguma culpa. Eu sempre fui muito de estádio, como você falava, você guarda as credenciais, eu por enquanto guardo os ingressos, como se for, cada ingresso é uma história. Aí, como que é essa relação com a torcida? Porque você cobriu a Série B do Inter, que, quando você falou, Inter perdendo era confusão. E aqui no Rio, no Vasco somente, o Vasco perdendo era ataque para a imprensa também, como se a culpa fosse do jornalista. Não, sempre foi muito tranquila a relação, tanto com os torcedores colorados no Beira-Rio, quanto com os gremistas na arena. Eu até, a partir de 2018, eu deixei um pouco essa área a partir do final de 2018, principalmente, eu deixei um pouco essa área da reportagem de torcida e comecei a fazer muito mais reportagem atrás das goleiras nos estádios. Então, sempre foi muito tranquilo, mas claro que tem uma pequena minoria de torcida organizada, não digo isso, mas tem sempre. Mas aí daqui a pouco você está sujeito a ser agredido, a levar uma pedrada na cabeça. Então, você tem que
protegido, você pode fazer o seu trabalho aí, e mais de uma vez, especialmente no Beira-Rio, teve muitas situações também que foram bastante delicadas aí por conta de um mau momento do clube. Mais uma pergunta da Cris. Ela quer saber se o senhor acha que se o jornalismo esportivo ele tem que saber de tudo do esporte, de todas as áreas, ou se ele pode, por exemplo, focar numa área. Eu acho que é importante ter um conhecimento geral de todos os esportes. Claro que a gente trabalha com futebol, que o futebol é realmente o carro-chefe de audiência das principais emissoras do estado e também dos sites, enfim. Mas eu penso que sim, é importante ter o conhecimento de outras áreas. Eu, por exemplo, além de futebol, eu gosto muito de esporte de raquete, de jogar tênis e beach tênis agora, que é um esporte que vem crescendo bastante. Então, tem pessoas que gostam de vôlei, outras de basquete, e por aí vai. Eu tenho essa paixão aí por tênis e também beach tênis. Então, eu penso que sempre é legal acompanhar. E eu gosto também de assistir vôlei e basquete além do tênis. Então, eu penso que sim, é bem. Até porque eu gosto muito. Ah, faltou isso. Cobrir a Olimpíada também, sem dúvida, tá nos meus planos, porque é um evento, é o maior evento do planeta, né? Ao lado da Copa. Quem não gostaria, né, de fazer esses dois eventos aí no local, né? Acho que voltando um pouco para a pergunta anterior, da questão da torcida e essa cobertura mais cara a cara, já rolou alguma situação inusitada com algum entrevistado? E algumas. E o cara falar palavrão no meu microfone, eu tenho que cortar de pessoas bêbadas chegar também e começar a tentar incomodar. Mas aí teve uma vez que eu fui esperto, cara, porque daí eu cheguei no cara, comecei a simular uma entrevista, só que aí o microfone estava desligado. Então o cara já largou de mim logo, já deu o recado, achou que deu o recado, né? Mas aí eu acabei só fazendo ali a simulação, só que estava desligado o microfone, então o cara já saiu logo. Sim. Mas eu também, situações inusitadas, essas já aconteceram, e eu também já cometi gafes, né? Quem não comete, né? Porque todo mundo erra, né? Ninguém é perfeito. Já chamei entrevistados de maior idade, por exemplo, ex-presidentes, e eu tenho, assim, um verdadeiro pavor quando as pessoas questionam presidentes de clubes aqui, especialmente chamando de você. E até dou uma dica aqui para quem está nos acompanhando. Presidente é sempre senhor. Senhor. Não vão para uma entrevista coletiva de presidente de clube chamando o mandatário do clube de você, de tu, que fica muito feio, expressão de tratamento. Então aqui vai uma dica. Senhor, sempre. Então, por exemplo, teve uma vez que eu chamei um nome de um ex-presidente de e aí, tudo bem? Beleza? Porra, não, né? Um homem de idade, né? Então, o meu chefe na época chegou, ó, não faz assim. Não tomei uma mijada, mas certamente fui cobrado e com toda razão. E como lidar com essas situações, assim, de inusitado? Qual é a dica para lidar com essa situação? Que ninguém tá preparado, né? Mas acontece. Isso aí você tem que surfar na onda. Por exemplo, teve uma vez que eu tava no Donos da Bola e entrei muitas vezes ao vivo no programa, muitas. A gente fala o famoso vivo. E em 2017 o Brasil jogou contra o Equador pelas eliminatórias na Arena. O jogo era uma quinta-feira. E segunda-feira a seleção ia treinar no CT Luiz Carvalho, no CT do Grêmio, à tarde. E eu tava ali, né? Posicionado, aguardando só a regressiva do estúdio para entrar no ar. Quando eu entrei no ar, cara, não é que a irrigação do CT é toda ligada. No momento que eu tô passando as informações, pô, e tomei evidentemente, tomei um banho, né, da irrigação do CT, mas aí eu aproveitei, surfei na onda e, ó, pode molhar aí, não sei o que, e continuei, seguiu o baile. São coisas que você não prevê, né? Mas que se acontecer, você tem que estar preparado e acredito que também
sai por cima, né? Sai brincando com a situação, porque o que você vai fazer? Você já vai chegar todo molhado em casa, vai ficar bravo, vai passar uma imagem de irritação pro telespectador? Não, segue. Sim. Segue o baile. Em cima disso que você estava falando sobre tratar, programa de tratamento, como que é lidar que a gente vê hoje em dia os programas, os Donos da Bola, o programa da Fox, da ESPN, agora tentam trazer, em sua maioria, uma linguagem mais divertida para o jornalismo, um negócio mais brincalhão. Como é que é lidar com isso? Muitas vezes você está ali com uma pessoa que você tem que tratar sério e a pessoa está brincando. Como é que é lidar, tentar fazer algo engraçado e sendo sério? Não, mas esses programas eles já têm uma linguagem, mas assim, quando precisar, e pelo menos do que eu acompanho, até da tua pergunta, quando esses profissionais que fazem parte desses programas, eles precisam falar sério, eles falam, eles apertam os entrevistados também. Mas eu gosto dessa parte da descontração, viu? Eu gosto. E tem um programa que eu assisto bastante quando dá aqui, é o Tá na Área, que agora é com o Magno Navarro, que é um humorista muitíssimo conhecido, então acho que ficou muito legal aquela mistura ali. Daqui a pouco ele vir com uma imitação ali de algum personagem do mundo do futebol com a informação, eu acho que tem espaço para todo mundo, tá? Eu acho, por exemplo, se for alguma coisa desrespeitosa com uma instituição e também com determinada pessoa, eu acho que daí já vira o fio e aí não fica legal, mas um toque de bom humor sempre aliado à informação, eu acho que não faz mal para ninguém, até às vezes deixa os programas até mais leves. Temos mais uma pergunta do chat, do Rafael. Por mais que exista imediatismo no jornalismo e concorrência e exclusividade de conteúdo, rola muito companheirismo entre jornalistas esportivos? Eu acho que a relação dos jornalistas aqui ela é boa. Ela é boa. Claro que cada um tá lutando pelo seu, né? Como é que eu vou te dizer? Eu sempre, quando divulguei uma informação, eu estava sempre convicto. Mas claro que fora do ar existe sim uma camaradagem, uma parceria grande. Eu acho que também não teria por que ser diferente, mas só que agora, no seu trabalho, quando, vamos dizer, no ar, cada um faz o seu e faz da melhor forma que entender. Mas fora, eu acho que até é salutar a convivência entre outros colegas e tudo. Eu tenho até a facilidade de ter uma boa relação com muitos e muitos deles, até às vezes quando cada um encerra o seu trabalho, especialmente fora do estado, que isso acontece bastante, de jantar com os colegas, conversar um pouco, tomar um chopp, tirar um pouco o trabalho do corpo. Eu acho que isso não tem problema nenhum. Mas isso, de forma alguma, nunca afetou meu trabalho no ar, assim. Eu sempre fui atrás das minhas informações, busquei as minhas notícias sem auxílio de ninguém. Eu ligando para várias fontes, também checando com outras, também por outros meios. Então, eu penso que isso, pelo menos a minha pessoa, nunca assim fez mal, não. E só avisando para todo mundo que o link para ganhar as horas já está nos comentários, é só clicar aí e preencher rapidinho. E, Marcelo, eu queria perguntar como que é esse contato com as fontes, como que é conseguir essas fontes, como que é feito esse contato, como que é realmente conseguir esse contato, se geralmente é sempre os oficiais ou é... Eu acho que a fonte, às vezes, ela pode estar onde você menos espera. E isso vai muito assim da afinidade que você tem com a pessoa, né? E também aí vem o que eu disse no início lá da questão da produção. Eu, no meu tempo do Cadeira Cativa, de produtor do programa do REC, eu sempre levei muitos conselheiros, muitas pessoas próximas a presidentes que estavam no clube,
no programa, e isso também, ao longo do tempo, foi me dando assim uma certa, eu não digo intimidade, mas uma abertura maior para poder checar algum tipo de informação. Mas claro que às vezes, por exemplo, às vezes uma pessoa do staff do clube, às vezes um funcionário de hotel, isso aí, eles também. Isso já me aconteceu algumas vezes de eu dar alguma informação e também pessoas que você pouco nota, assim, em ambientes que você tá, te passar uma notícia. Isso aí você tem que estar atento, claro, confirmar ela, né, a veracidade da informação ou não, mas acho que essa questão da fonte é com o tempo. Você não consegue, de uma hora para outra, ter ali sua relação de fontes. Mas com bastante trabalho e com bastante dedicação, eu acredito que isso vem com o tempo ao natural. E temos uma pergunta de um professor nosso agora, do Miro. Opa! Ele falou: Marcelo, sou do tempo do furo, Guaíba versus Gaúcha versus Band. Ainda existe essa preocupação com a notícia em primeira mão? Olha, eu falo por mim, eu tenho sempre essa preocupação. E, por exemplo, vou dizer aqui recentemente, o primeiro jornalista que cravou a contratação do Eduardo Cudê no Inter ano passado, no dia 15 de outubro, fui eu. E ele foi confirmado 2 meses depois como novo técnico do Inter. Eu tinha absoluta certeza de que ele seria o técnico, tanto é que fui nas minhas redes sociais e cravei a informação e acabei acertando. De minha parte, eu tenho sempre a preocupação pelo furo e sempre vou buscar incessantemente trazer notícia exclusiva em primeira mão. Já teve uma época que essa concorrência foi maior, especialmente pelo REC na Guaíba, que dava muita informação, até hoje traz bastante. Na época da Gaúcha também, dos repórteres que lá, alguns estão lá ainda, Gabardo, Rodrigo Oliveira, que começou na Guaíba também, assim, o Gabardo também teve passagem por lá, Sérgio Boas, que tive a honra de trabalhar na Band, um grande profissional, um baita de um repórter, um comunicador acima da média, José Alberto Andrade, Felipe Gamba, Silvio Benfica, uma época. Mas o Benfica, quando eu comecei na reportagem no estádio, já tinha ido para o estúdio, digamos assim, já tinha abandonado a reportagem de campo. Eu acho que hoje isso diminuiu um pouco, mas falando da minha parte, eu vou sempre buscar a notícia em primeira mão. Eu acho que até é um pouco do senso de jornalista, querer apurar, querer saber antes. Eu tô sempre... Cara, saiu o Eduardo Cudê no Inter e teoricamente, eu não tenho hoje nenhum vínculo empregatício com nenhuma empresa de comunicação. Então, eu aqui, da onde eu tô, eu comecei a contatar um monte de gente aí para tentar apurar a saída do Cudê, aí a chegada do Abel Braga, enfim. Então, isso é uma coisa que é automática. Eu já sentei aqui e fui atrás para tentar aí as informações. Então, isso é muito meu, assim, é muito da minha consciência como repórter e também do meu estilo. Tem pessoas que, e aí não vou citar nem pessoas aqui do Rio Grande do Sul, em outros lugares também, mas aqui também tem, que acham que a informação vai cair no colo. Eu acho que isso é uma cultura errada, mas cada um age de acordo com a sua consciência. Eu posso até errar no final, mas que eu sempre vou buscar a informação em primeira mão, isso não tem a menor dúvida disso. Você tinha falado, né, que há um tempo atrás tinha mudado um pouco isso, não era tanto assim, mas ainda continua. Então, nesse sentido, você repara em mais alguma mudança no mercado jornalístico do começo da sua carreira para agora, 10 anos depois já, uma década assim de jornalismo? Eu resumo na verdade, 2 palavras, redes sociais, né? Hoje as redes sociais, elas tomaram uma dimensão extraordinária.
E naquela época não tinha isso, né? Você contatava as pessoas por telefone. Era bem diferente. Eu ainda peguei essa questão, essa parte final aí, de marcar entrevista por telefone, de colocar entrevistados também, a maioria deles por esse meio. E hoje, pô, você tem aí o YouTube que tá muito forte, muitos colegas com canais e tudo, as próprias empresas fortalecendo esse meio. A gente, né, o nosso Futebol na Rede é um projeto que tem como a base transmissões pelo YouTube e pelo Facebook. Então eu acredito aí que as redes sociais vieram para ficar e serão o futuro daqui para frente. Temos uma pergunta do Rafael. Ele pergunta como é a relação diretamente com os esportistas, jogadores, técnicos, diretoria, ainda mais durante coletivas após a derrota do time. Olha, é uma relação profissional. Tem dirigentes da dupla Grenal que eu até tenho uma certa amizade fora da convivência dos clubes, aí aquela questão da afinidade, de já conhecer há mais tempo, né, e tudo. Mas é uma relação profissional e os jogadores até agora, por muito também pelas assessorias de imprensa, você não tem a oportunidade de fazer, assim, às vezes, muitas coisas. Não que eu esteja culpando o trabalho de assessoria de imprensa aqui, muito pelo contrário. Eu acredito até que tanto o Rafael Antoniucci no Inter, quanto o Gabriel Cardoso e o Vitor Rodrigues, que agora voltou no Grêmio, eles fazem um excelente trabalho. Mas é bem diferente do tempo que, por exemplo, eu citei outros colegas aqui, que você podia entrevistar a todo momento quem você quisesse e o quanto tempo você julgava necessário. Hoje não existe isso. Hoje os clubes estão muito mais fechados, tem ali a entrevista coletiva e exclusiva, dependendo do entrevistado, às vezes demora uma eternidade para você conseguir. Então, hoje a relação é, digamos, mais fechada e mais profissional. Antes também era profissional, não estou dizendo que ao contrário, mas era mais aberta. Você tinha pauta livre no estádio para fazer o que você quisesse. Eu não peguei essa época, mas acompanhei muitos colegas falando que era um tempo também muito bom assim de ser repórter, né? Tanto no Estádio Olímpico, né, quanto no Beira-Rio. Então, só para avisar que quem quiser mandar uma pergunta, manda logo, que já estamos encerrando o nosso bate-papo. A Nilza Ramos mandou... Mas já, né? Vamos fazer mais aí. Não te liberar um pouco. A Nilza Ramos mandou um recado, falou sucesso na nova jornada. A Nilza ela trabalha até lá em Santo Ângelo com meu pai, então vai um abraço para ela aí. Meu pai temos médico, mais uma então ela trabalha com ele diretamente. Temos mais uma pergunta da Cris. Ela pergunta o que tu acha que a falta de outros esportes começaram a ter mais visibilidade nas mídias, como rugby, futebol americano, já vendo aos poucos a inclusão do vôlei e Fórmula 1, mas que parece ao mesmo tempo conquistarem espaço, eles logo perdem. Por que esse comportamento? Não, eu penso que os canais especializados eles têm que abrir mesmo espaço para todos os esportes. Eu penso que na questão do Rio Grande do Sul, sendo bem sincero, até hoje a Rádio Gaúcha faz ainda a Olimpíada, tem um programa semanal com o André Silva, mas o carro-chefe da audiência é o futebol. Você, por exemplo, vende planos comerciais pensando no futebol em primeiro plano. Claro que os outros esportes, dependendo ali, você pode também daqui a pouco vender algum tipo de cobertura, mas não é muito comum, até porque o gaúcho em si, ele é muito conservador. Muito conservador. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, se daqui a pouco a gente se algumas emissoras começarem a transmitir outros esportes, não terão audiência por uma questão cultural nossa do que, por exemplo, tem um futebol, que realmente Grêmio e Inter, eles potencializam assim, a audiência das emissoras aqui de uma forma impressionante. Então, eu penso que poderia ter mais espaço
esse tipo de esporte, de vôlei, de basquete. Mas, ao mesmo tempo, e eu que já trabalhei em 2 empresas de comunicação, a audiência não é boa. Eu preciso ser sincero com vocês. Preciso ser sincero. E por isso também que esses outros esportes eles estão deixados um pouco de lado, porque não tem o apelo de audiência. Coisa que, por exemplo, com o futebol não acontece. Então, por exemplo, agora que o Inter está em crise, eu costumo dizer que quando o time está em crise, olha, as redes sociais e a interatividade das empresas de comunicação, elas têm, assim, uma força muito grande, porque realmente chama bastante atenção. Que aí o torcedor quer desabafar e quer ter o seu recado lido aí e ouvido nas demais emissoras. Eu acho que é uma opinião que eu tenho, que o brasileiro ele não gosta de esporte nenhum além de futebol, ele gosta de ganhar. Se tem um cara ganhando na Fórmula 1, todo mundo anda numa Fórmula 1. Se tem um cara bom no tênis, todo mundo anda. Fórmula 1, sabe que eu já ouvi corrida de Fórmula 1 pelo rádio. E principalmente as rádios de São Paulo faziam muito isso, a Jovem Pan, a Bandeirantes, acho que a Band News faz atualmente com o Odinei Edson. E até não me engano se acho que a Globo fez uma época com o Oscar Ulisses, mas acho que agora não faz mais, enfim. Então, a partir do momento que tinha ainda brasileiros se destacando, a Fórmula 1 tinha muito destaque também no rádio. Mas acho que, pelo que eu acompanho agora, ela perdeu já também um pouco de força aí. Tem algum outro esporte, assim, que se você tem a vontade de trabalhar, que tem a vontade de, se pudesse, se aprimorar mais? Olha, vontade eu tinha de mudar o mundo, né, cara? Mas isso vai muito do momento, sabe? Eu não gosto de planejar muito as coisas. Claro que todo mundo quer ter um nome de destaque, quer também financeiramente ganhar bem, isso sem dúvida. Mas eu nunca fiz muito plano. O que aparecer, às vezes, quanto você menos espera, você pode aparecer uma oportunidade e aí você começar a enveredar aí para um outro meio. Mas eu penso que até hoje eu me considero um cara feliz na minha profissão. Assim, mas acho que fiz bastante coisa bacana na minha carreira e eu acho que a gente não pode ficar na zona de conforto. Eu acho que sempre tem que procurar aprimorar, sempre. Então, pelo menos eu levo isso como um lema de vida. Né? Temos uma pergunta do chat. Na sua opinião, qual o melhor narrador e o melhor repórter esportivo do Rio Grande do Sul? A pergunta do Miro, nosso professor também. Do Rio Grande do Sul, eu até não trabalhei com esses 2 narradores, mas sem dúvida estão ali Haroldo de Souza e Pedro Ernesto Denardim. Sem dúvida, o Haroldo já está há muito tempo também no Rio Grande do Sul, eu gosto muito do estilo dele, também do Pedro. Trabalho hoje com um que é excelente, que é o Daniel Oliveira, que também tem o seu público. Mas acho que pelo tempo de estrada eu colocaria o Haroldo e o Pedro. Como repórter, olha, tem muitos que eu gostava. O Rec como repórter eu achava espetacular, de ser um estilo de dar muita informação. Ele realmente ele se denominava Rec Fura-Fura e de fato foi muito bom. Antônio Carlos Macedo era ótimo, também um excelente apresentador, um grande perguntador. Silvio Benfica também gostava bastante, Sérgio Boas, Zé Alberto também gosto bastante. Então, profissionais bons na reportagem não faltam. Flávio Dalpisol foi muito tempo bom repórter, também gostava. Atualmente, de quem está na mídia, gosto bastante de 3, Cristiano Silva, Eduardo Gabardo, Rodrigo Oliveira, né, que estão aí na imprensa também, militando. Tem outros muitos bons aí, e jovens promissores, mas, assim, esses são os que, principalmente os que eu citei primeiro, que também me motivaram a seguir carreira aqui no jornalismo esportivo. Sim, como você está agora no novo projeto, nas redes sociais,
O Miro, nosso professor, também pergunta para você qual seria o futuro do jornalismo esportivo no Rio Grande do Sul. Eu acho que o futuro é esse de rede social. Eu acho que de YouTube e Facebook. Eu acho que isso cada vez mais vai ser muito forte. E a gente vai ter aí um público que vai consumir bastante esse tipo de transmissão. Então, é um trabalho que é difícil, claro que é, mas é de formiguinha. E aqui, pelo menos, do futebol na rede, tem muita vontade de querer crescer cada vez mais e de fazer algo qualificado aí para oferecer aí para os nossos ouvintes / telespectadores, que é uma transmissão de rádio com imagem das nossas ricas carinhas aqui. Como tem sido o feedback do projeto, já aproveitando também? Que é bem recente, né? Excelente. A gente tem tido muito boas visualizações aí nas nossas transmissões, até porque inicialmente a gente está fazendo Copa do Brasil e Libertadores, né? Decidimos, por enquanto, priorizar as Copas. Só depois aí a gente vai para o Campeonato Brasileiro, né? Que agora vai ter o desenrolar do segundo turno. Então, no início do projeto, a gente teve uma preocupação. A gente teve uma preocupação também de cada um fazer investimento tecnológico, né? Por exemplo, eu tenho aqui um computador, né? Que eu acabei comprando, uma interface de áudio, microfone eu já tinha, retorno aqui de fone de ouvido. Tenho aqui, por exemplo, eu depois até mando uma foto para vocês. Eu tenho uma extensão esticada aqui na tomada para poder ligar tudo. Então, hoje praticamente dá para dizer que eu tenho um estúdio na minha casa. Claro que não é um estúdio de rádio, muito diferente disso, mas que me possibilita a fazer minhas transmissões com uma qualidade de áudio e de imagem muito boa, como é a nossa live aqui que eu estou fazendo com vocês. Sim. Então, vamos terminando por aqui. Eu peço para o Marcelo só fazer... Tem mais uma pergunta? Então pode fazer. Tem mais algumas. Pode fazer então. Eu queria saber, já que a gente está se encerrando, então, uma dica assim para quem está começando, que eu acho que todo mundo que está assistindo e que está acompanhando está começando no jornalismo, está fazendo faculdade, nos primeiros semestres. Então, quais seriam as dicas que você daria para quem está começando nessa área? Olha, gente, estudem, se preparem muito. Tudo que aparecer de curso para aprimorar, de palestra, essas coisas aí, tem que fazer. A parte teórica, eu valorizo muito essa questão da formação de profissionais. Claro que no veículo em si, no estádio, você vai ter a prática de tudo isso que você aprendeu na faculdade, mas eu penso que, e eu acredito muito nas pessoas e gosto das pessoas que se preparam para os desafios que vêm. Então, estudar, se aprimorar, ler bastante, e é por aí. Eu penso que o trabalho, ele vai fazer você ser um profissional reconhecido lá no futuro. Unindo essa pergunta a outra pergunta, o que você acha que o mercado espera de um jornalista esportivo atualmente? Você que tem mais experiência de dentro, assim, o que você acha que é esperado de um jornalista esportivo? O que é cobrado? O que é sempre cobrado em relação à rede social, né, é a precisão na informação. Eu até tenho a oportunidade, não digo oportunidade, mas eu já tive, por muitas vezes, acertar muito mais do que errar. Eu, por exemplo, errei recentemente uma aí que eu trouxe a informação do Alexandre Pato, estava negociando com o Inter, depois ele acabou acertando o contrato, tanto é que as minutas já estavam com o departamento jurídico do Inter, só que aí eu não posso fazer nada se o jogador desiste no meio do caminho de vir para o clube. Sim. Então, com erro, eu aprendi com erro. Talvez eu não pudesse ter cravado a informação, talvez, mas eu tinha total convicção e por isso cravei Sim. a notícia. Mas no fim acabei me quebrando, né? O famoso me ferrei, né? Mas acontece, né? Pode acontecer. E como que é a relação, das vezes, a fonte... Você vai lá verificar a notícia, por exemplo, do Alexandre Pato.
você tem cravado que ele vai vir. Aí você liga para confirmar com o diretor de futebol do Inter, ele fala, vai vir, mas não fala ainda. Como é que é essa relação? Olha, eu sempre, nas informações que eu divulguei, nunca foi através de muitas fontes oficiais de clube. Até porque as fontes oficiais, elas sempre negam tudo. Então, se você se basear por fonte oficial de clube, você normalmente vai ficar pelo caminho. Então, eu acredito que boas fontes e bons informantes levam você a dar notícias aí impactantes. Então, eu penso que por aí, se você acreditar na palavra de dirigente, que eles, vou falar que eles estão no papel deles, só que, né, eu também não vou. Você nunca vai dar informação se você acreditar em fonte oficial de clube. Então, eu acho que esse é um caminho longo, mas que realmente é muito, muito bacana, assim. Sim. Ok, agora acho que eu encerrei minhas perguntas, Guilherme. Ah, tá. Então, eu vou pedir para o Marcelo mandar um recado para quem quer seguir nessa área, para quem tem o desejo, para quem se vê, como ele se viu em 2002, vendo uma reportagem, que quer um dia seguir, tá hoje como o Marcelo falando para estudantes, um recado que ele pode dar. Olha, o meu recado é que vocês não deixem de correrem atrás dos seus sonhos. Se vocês têm o sonho de seguirem na área esportiva ou na área política ou em qualquer outra, corram atrás, se preparem, estudem bastante, tenham consciência de que vocês vão entrar num meio que é muito concorrido, que tem uma carga de trabalho que ela é pesada, e até já falei algumas vezes de final de semana, que muitas vezes você tem que ter a consciência de que você não vai ter. Se você não estiver preparado para isso aí, você certamente vai ficar pelo caminho. Isso aí é certo. Então aí é melhor procurar outra coisa para fazer, porque isso aí isso já vem junto aí nesse combo. Mas minha dica é essa: corram atrás dos seus sonhos, estudem, se preparem, que é uma profissão linda e que eu gosto muito e não me vejo em outra a não ser jornalista esportivo. Agradecendo, então, a todo mundo que assistiu, que esteve aqui com a gente até agora, agradecendo ao Marcelo novamente. Quarta-feira nós temos outra reportagem, agora com o jornalista Felipe Boldrini. E eu peço a todo mundo que se inscreva nas nossas redes sociais do Dajor, que se inscrevam, que sigam o Marcelo também, que ele é muito simpático, posta conteúdo muito bom. Que sigam o novo projeto dele, Futebol na Rede, que as lives no Facebook, no YouTube são muito boas também, já acompanho lá. Algum Então recado? vou fazer aqui, então, vou vender o meu peixe, então À vontade. podem me seguir aí no meu Instagram, que é @MarceloSalzano31, @MarceloSalzano31 no Instagram, e no Twitter, @MarceloSalzano. Vai ser uma honra aí contar com vocês. Acho que é isso. Eu agradeço também a sua participação, Marcelo, por ter tirado nossas dúvidas e tirar esse tempo para conversar com a gente. Para quem está começando, é muito importante ter essa visão do outro lado, de alguém que já está dentro do mercado, para a gente compreender melhor como funcionam essas coisas, as particularidades, que são coisas que a gente só vai aprender realmente na prática, né? Mas tendo essa visão de alguém que já está lá também ajuda bastante. Então, eu te agradeço muito e agradeço a todo mundo que acompanhou a live, que ficou até agora. E é isso. Sigam o Dajor nas redes sociais, sigam o Marcelo Salzano, acompanhem o trabalho dele, que ele é um grande repórter. E acho que é isso. Podemos nos despedir. Então tá, Maicon, Guilherme, Carlos Eduardo, Rafael e a todos que nos acompanharam aí. Valeu, gostei demais. E tô sempre à disposição aí para futuros encontros aí, de futuras lives, para a gente falar um pouquinho aí de jornalismo esportivo, de futebol, que sem dúvida são uma das paixões dos brasileiros. Quem sabe um dia a gente não consegue te levar para ir lá
dar uma palestra para a gente lá na Unipampa presencial. Vamos ver. Tá, tomara. Uma honra, seria um prazer enorme. Vamos ver, tomara. Venha logo vacina, né? Pra gente poder. Acho que o Carlos vai agora encerrar a live. Agradecendo novamente todo mundo que assistiu. Abraço. Também agradeço todo mundo que acompanhou até agora, que ficou aqui, que enviou perguntas. E abraço.